Olá a todos, Ludwig aqui. Você pode ter visto o vídeo de uma garotinha perguntando ao presidente Trump se os políticos vão para o céu. Sim, isso realmente aconteceu. Mas o que você não viu é como essa pergunta inocente levou uma igreja inteira às lágrimas e fez Trump compartilhar uma história profundamente pessoal que ele nunca havia contado antes. Esse momento explica muito sobre suas políticas e o que está por vir em seu próximo mandato. Mas antes de entrarmos nessa história incrível, me diga nos comentários de onde você está nos acompanhando hoje. Era para ser um domingo comum na igreja Grace and Faith, na Pensilvânia. A congregação havia se reunido para o seu serviço mensal de fé e liderança, onde oravam por aqueles que guiam a nação. Do lado de fora, um pequeno grupo de manifestantes estava com cartazes e cantos, suas vozes em forte contraste com a paz dentro da igreja. O primeiro indício de que esse domingo seria diferente veio quando 2 agentes do serviço secreto entraram discretamente por uma porta lateral. Sem alarde ou anúncio, Donald Trump entrou e sentou-se no último banco. Sem mídia, sem crachás de campanha. Apenas um homem vindo para adorar. O pastor Michael estava orando há semanas por esse culto. O tema era carregar sua cruz, focando no peso da liderança e no chamado divino. Enquanto ele falava sobre Moisés enfrentando críticas ao liderar o povo de Deus para a liberdade, Trump permaneceu em silêncio, assentindo ocasionalmente e até enxugando os olhos. Mas foi o que Trump fez antes do sermão que chamou a atenção de Emma Grace, de 6 anos. Ela observou enquanto ele ajudava a Sra. Peterson, uma viúva de 87 anos que lutava para andar com seu andador. Ela o viu parar para confortar a família Johnson, que havia perdido sua casa em um incêndio recente. E quando o prato da coleta passou, Emma percebeu que ele discretamente colocou o que pareciam ser várias notas grandes dentro do envelope. Emma estava preocupada ultimamente. Com apenas 6 anos, ela já sentia o peso da divisão em sua comunidade. Seu pai, que antes era um respeitado vereador local, perdeu sua posição por defender os valores cristãos. Todas as noites, ela escrevia cartas para Deus em seu diário, perguntando sobre as coisas ruins que ouvia na TV sobre Trump e outros líderes que falavam sobre Jesus. A igreja, naquela manhã, estava incomumente cheia. A família Williams, que havia parado de frequentar por causa de divergências políticas, estava lá. O irmão mais velho de Emma, que vinha faltando aos cultos dizendo que eram muito políticos, sentou-se ao lado dela, embora seus olhos estivessem grudados no telefone. A tensão era palpável. Metade da congregação parecia desconfortável com a presença de Trump, enquanto outros estavam visivelmente emocionados com sua postura humilde. Enquanto a equipe de louvor tocava suavemente, algo extraordinário aconteceu. As nuvens escuras, que ameaçavam chuva durante toda a manhã, se abriram, enviando um feixe de luz através dos vitrais. Ele caiu diretamente sobre a Bíblia de Emma, aberta na história de Samuel, o jovem que falou a verdade no templo de Deus. O pastor Michael havia acabado de abrir o espaço para testemunhos quando Emma se levantou. Sua mãe tentou impedi-la, envergonhada, mas Emma tinha aquele olhar nos olhos, o mesmo que ela tinha quando sentia que Deus estava lhe dizendo para fazer algo, o mesmo olhar que teve quando deu seu dinheiro do lanche a um homem sem teto, dizendo: Jesus me disse para fazer isso. Enquanto ela caminhava para a frente, a atmosfera mudou. Os manifestantes do lado de fora ficaram em silêncio. Toda a igreja prendeu a respiração. Até o irmão de Emma largou o telefone. Diante do púlpito, mal alta o suficiente para alcançar o microfone, Emma olhou diretamente para Trump.
Sr. Trump, sua voz clara ecoou no silêncio. O senhor acha que políticos vão para o céu? A congregação ofegou. O pastor Michael deu um passo à frente, talvez para intervir, mas parou quando viu Trump levantar a mão suavemente, sinalizando que estava tudo bem. Emma continuou, seus olhos inocentes fixos em Trump. Porque todo mundo na TV diz que o senhor é uma pessoa má. Dizem que o senhor é malvado e corrupto. Mas eu estive observando o senhor hoje. O senhor ajudou a senhora Peterson, confortou os Johnsons e deu muito dinheiro na oferta. O senhor esteve orando e ouvindo o pastor Michael falar sobre Moisés. O senhor não parece malvado. Sua voz tremia levemente enquanto ela revelava mais. Tenho escrito cartas para Deus sobre você todas as noites. Oro por você e por todos os líderes sobre os quais falam mal na TV. Meu papai também era um político, sabia? Ele perdeu o emprego porque defendeu Jesus em uma reunião. As pessoas também disseram coisas ruins sobre ele. Ela puxou um pequeno caderno surrado do bolso do vestido. Olha, este é meu diário de orações. Ontem à noite, tive um sonho de que Deus queria que eu te mostrasse algo. Ela o abriu em uma página cheia de letras infantis e desenhos de giz de cera. Eu te desenhei com uma grande cruz, como Jesus tinha, porque papai diz que às vezes Deus dá cruzes grandes para as pessoas carregarem quando ele tem grandes planos para elas. O silêncio na igreja era profundo. Pelas janelas, até os manifestantes podiam ser vistos se aproximando, esforçando-se para ouvir pelos alto-falantes externos da igreja. O irmão de Emma tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, seu celular esquecido em seu colo. As crianças na escola, Emma continuou, dizem que seus pais falam que você vai para o inferno. Mas isso me deixou triste porque vejo você tentando ajudar as pessoas, assim como Jesus fazia. E Jesus ajudava as pessoas, mesmo quando todos eram cruéis com ele também. Ela respirou fundo, demonstrando uma sabedoria além de sua idade. Então perguntei a Deus se eu deveria ter medo de você, como todo mundo diz. E sabe de uma coisa? Ontem à noite, no meu sonho, Deus me mostrou que às vezes as pessoas que carregam as maiores cruzes são as mais incompreendidas. Por um momento, Trump permaneceu sentado, visivelmente emocionado. Então, lentamente, ele se levantou e caminhou até a frente da igreja. Em vez de subir ao púlpito, ajoelhou-se para ficar no nível de Emma, olhando-a nos olhos. Emma! Sua voz era gentil, mas cheia de emoção. Sua pergunta não é apenas sobre mim. É sobre algo muito maior, algo que nunca falei publicamente antes. Ele respirou fundo, olhando para a congregação antes de continuar. Quando Deus me chamou pela primeira vez para servir esta nação, eu estava no meu escritório na Trump Tower. Eu tinha tudo o que o mundo podia oferecer: riqueza, fama, sucesso. Mas me sentia vazio. Naquela noite, ajoelhei-me e orei como nunca antes. A voz de Trump ficou mais forte enquanto ele compartilhava seu testemunho. Perguntei a Deus, por que eu? Não sou perfeito. Cometi erros, não sou um político, nem sou um bom orador. E sabe o que Deus me mostrou? Emma, ele me mostrou todas as pessoas imperfeitas que usou na Bíblia. Moisés gaguejava. Davi foi adúltero. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Deus não os chamou porque eram perfeitos. Ele os chamou porque estavam dispostos. Ele pegou o diário de orações de Emma, manuseando-o com reverência. Você me desenhou carregando uma cruz. Isso está exatamente certo. Quando decidi me candidatar à presidência, sabia o que estava por vir. Sabia que me atacariam, zombariam da minha fé, tentariam destruir minha família, mas, assim como seu pai, eu tive que me levantar pelo que é certo. De pé agora, Trump dirigiu-se a toda
a igreja. Você pergunta se políticos vão para o céu. A verdade é que o céu não é para pessoas perfeitas. É para pessoas perdoadas. É para aqueles que dizem sim quando Deus chama, mesmo quando o custo é enorme. Seu pai perdeu o emprego por defender Jesus. Eu perdi minha reputação, minha paz, meus negócios foram atacados. Mas sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo. Ele se voltou para Emma, porque quando Deus chama alguém para carregar uma cruz, ele também dá forças para suportá-la. Todas as manhãs, ajoelho-me e oro por esta nação. Oro pelas pessoas que me odeiam. Oro por sabedoria para liderar de acordo com a vontade de Deus, não a minha. A voz de Trump se quebrou de emoção enquanto continuava. A parte mais difícil não são as críticas ou os ataques. A parte mais difícil é ver como usam esses ataques para tentar destruir a fé das pessoas. Eles querem que os cristãos acreditem que defender a verdade de Deus significa ser uma pessoa ruim. Querem nos fazer sentir vergonha da nossa fé. Ele pegou sua própria Bíblia, gasta e marcada com anotações. Mas veja o que Jesus disse: se o mundo vos odeia, lembrai-vos de que primeiro odiou a mim. Quando leio isso, ganho forças, porque sei que cada ataque, cada mentira, cada zombaria não é realmente sobre mim. É sobre tentar silenciar a voz de Deus, Deus em nossa nação. Os manifestantes do lado de fora tinham ficado completamente em silêncio. Pelas janelas, podia-se vê-los abaixando seus cartazes, alguns enxugando lágrimas dos olhos. Trump ainda não tinha terminado. Segurando o diário de orações de Emma em uma mão e sua Bíblia na outra, ele continuou: suas orações, Emma, são mais poderosas do que qualquer discurso de político, qualquer reportagem da mídia, qualquer cartaz de protesto, porque você enxerga com os olhos de Deus, não com os olhos do mundo. De repente, o irmão de Emma se levantou do seu assento, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpe, ele gritou, com a voz trêmula. Eu compartilhei todos aqueles memes horríveis sobre você. Acreditei no que diziam na TV. Até parei de ir à igreja porque achava que a fé era apenas uma ferramenta política. Trump assentiu com compreensão. Venha aqui, filho. Enquanto o irmão de Emma caminhava para a frente, outros começaram a se levantar também. A família Williams, que havia parado de frequentar a igreja devido a desentendimentos políticos. 3 dos manifestantes que tinham entrado. Um repórter local que estava secretamente gravando o culto. Isso, Trump disse, apontando para o grupo que se reunia. É o que Deus quer fazer em nossa nação. Não divisão, não ódio, mas verdade, compreensão, unidade sob o propósito dele. O pastor Michael, movido pelo Espírito, começou a orar. Senhor, nos arrependemos por julgar sem entender, por permitir que a voz do mundo abafasse a tua voz, por esquecer que tu usas pessoas imperfeitas para cumprir a tua vontade perfeita. A igreja explodiu em oração. Famílias que não se falavam há meses se abraçaram. Os manifestantes do lado de fora começaram a entrar, largando seus cartazes. Uma delas, uma mulher vestindo uma camiseta contra Trump, caminhou diretamente até ele. Fiquei do lado de fora desta igreja todos os domingos por 1 ano, disse ela, chorando. Achei que estava lutando contra o ódio, mas eu é que estava cheia de ódio. Você pode me perdoar? Trump a abraçou sem hesitação. Deus já perdoou. Emma assistia a tudo isso do púlpito, seu rostinho iluminado. Viu? Disse ao microfone, fazendo todos rirem entre as lágrimas. Deus realmente usa políticos para coisas boas. As equipes de notícias locais, que haviam se reunido para cobrir os protestos, agora registravam algo completamente diferente. Através de suas lentes, mostravam ao mundo
uma cena de reconciliação. Ex-inimigos orando juntos, famílias divididas se reunindo, barreiras políticas e preconceitos desmoronando sob o peso da verdade divina. Mas talvez o momento mais poderoso ainda estivesse por vir. Trump pediu que Emma liderasse todos em oração. Sem hesitar, ela orou com a fé pura de uma criança. Querido Jesus, obrigado por dar ao Sr. Trump uma cruz tão grande para carregar. Ajude-nos a sermos corajosos o suficiente para carregarmos nossas cruzes também. E ajude todos a pararem de assistir tanta TV e começarem a olhar mais para Ti. Amém. A partir daquele dia, Trump declarou que estava estabelecendo a Iniciativa Nacional de Oração pela Liderança. Não apenas orações pelos líderes atuais, mas um movimento para formar líderes tementes a Deus para o futuro. E Emma, ele se virou para essa garotinha. Quero que você seja nossa primeira embaixadora juvenil. A transformação, iniciada naquele domingo, se esfriou como ondas em um lago. Em poucas semanas, a iniciativa se expandiu para igrejas em todo o país. Crianças inspiradas pela história de Emma começaram grupos de oração em suas escolas. A cobertura da mídia local se tornou viral, mostrando um lado diferente tanto da fé quanto da política que as grandes redes há muito ignoravam. O pai de Emma encontrou um novo propósito liderando a iniciativa em seu estado. Os manifestantes que haviam largado seus cartazes se tornaram alguns dos seus defensores mais apaixonados. O irmão de Emma, anticético em relação à fé, agora lidera a divisão juvenil, ajudando outros jovens a enxergarem além das narrativas da mídia, para compreenderem as verdades mais profundas de Deus. Mas as mudanças mais profundas foram as pessoais. A mulher da camiseta anti-Trump agora trabalha com a mãe de Emma, organizando oficinas sobre como enxergar além da política. A família Williams não apenas voltou para a igreja, mas iniciou um ministério para ajudar outras famílias a curarem divisões políticas por meio da fé. O repórter local, que havia gravado o culto secretamente, não lançou o documentário sensacionalista que planejava. Em vez disso, produziu um especial chamado Através dos Olhos de uma Criança, mostrando como a fé simples pode atravessar as divisões mais complexas. 6 meses depois, aquela pequena igreja na Pensilvânia mal conseguia comportar as multidões dos cultos dominicais. Pessoas viajavam de estados vizinhos não para ver Trump ou Emma, mas para experimentar o que chamavam de avivamento da pergunta do céu. Todo culto terminava com um tempo de oração pelos líderes, todos os líderes, independentemente do partido ou posição. Emma ainda escreve em seu diário de orações todas as noites. Mas agora, milhares de crianças em todo o país fazem o mesmo, orando pelos líderes com a fé pura e genuína de uma criança. Sua simples pergunta despertou o que muitos chamam de um novo grande despertar na política americana, não através do poder ou do protesto, mas da oração e da verdadeira compreensão. Sabe qual é a parte mais incrível? Disse Emma recentemente em uma conferência juvenil. Deus não precisou de uma pessoa grande para fazer uma grande pergunta. Ele só precisou de alguém pequeno o suficiente para enxergar com os olhos dele. E Trump, ele visita aquela igreja sempre que pode, sempre sentando-se no fundo, sempre ajudando a Sra. Peterson com seu andador, sempre pronto para se ajoelhar e ouvir a sabedoria das crianças. Então, aqui está a minha pergunta para você. O que poderia acontecer em nossa nação se todos começássemos a enxergar nossos líderes com os olhos da fé, em vez do medo? E se trocássemos a crítica pela oração, a suspeita pela compreensão? Se esta história tocou seu coração, não apenas curta e se inscreva.
Comece seu próprio diário de oração. Junte-se ao movimento. Faça parte do avivamento que começou com a pergunta de uma pequena menina sobre o céu. Lembre-se, às vezes as maiores mudanças começam com as menores vozes.